Em um remoto vilarejo nos confins de Israel, onde as paisagens áridas pareciam testemunhar os eventos que se desenrolavam nos últimos dias, viveu um homem simples chamado Elias. Ele dedicava sua vida à agricultura, cultivando oliveiras e vinhas na esperança de sustentar sua família e seguir as tradições de seus ancestrais. A pequena comunidade estava envolta em um silêncio tenso, pois os eventos proféticos começavam a desdobrar-se. Elias, como muitos cristãos na região, estava atento aos sinais. Rumores sobre o início da construção do terceiro templo ecoavam pelas colinas, trazendo consigo uma mistura de excitação e apreensão. Era como se as antigas profecias estivessem ganhando vida, e Elias sentia o peso espiritual da época. Ele se apegava à sua fé, lendo as sagradas escrituras todas as noites, buscando discernimento divino para entender o que estava por vir. Um dia, enquanto cuidava de suas oliveiras, Elias avistou um grupo de peregrinos que se dirigiam ao local onde as novilhas vermelhas recém-chegadas estavam sob quarentena. As notícias se espalhavam rápido, e a chegada dessas criaturas especiais trouxe consigo uma sensação de reverência. As novilhas eram consideradas uma peça vital no quebra-cabeça da reconstrução do terceiro templo, e Elias sentiu a presença iminente do divino. A cerimônia para o terceiro templo, com os sacerdotes Corã e levitas recriando rituais antigos, ressoou por toda Jerusalém. Elias, junto com outros membros da comunidade, observava de longe, absorvendo cada momento com uma mistura de reverência e inquietação. A água, um elemento sagrado em muitas tradições, era derramada em um antigo jarro dourado, evocando um sentido de purificação e renovação. Contudo, os misteriosos sons semelhantes a trombetas que ecoavam pelos céus não passaram despercebidos. Elias, assim como muitos outros, sentiu um arrepio na espinha ao ouvir esses sons que ressoavam com as histórias bíblicas antigas. Essas trombetas sobrenaturais, que se estendiam desde Jerusalém até lugares distantes como Tel Aviv e Julus, eram interpretadas como um eco dos tempos apocalípticos. Enquanto a tensão espiritual crescia, Elias se via envolto em reflexões profundas. Ele se perguntava sobre o significado desses eventos à luz de suas crenças e entendimentos pessoais. As profecias bíblicas ganhavam vida diante de seus olhos, e a linha entre o mito e a realidade tornava-se cada vez mais tênue. A comunidade, agora unida pela experiência desses eventos extraordinários, buscava respostas e entendimento. Era como se estivessem no epicentro de uma narrativa divina, testemunhando o cumprimento de antigas predições. Enquanto Elias contemplava o horizonte, sabia que o futuro guardava mais surpresas, mais desafios e mais mistérios a serem desvendados. O que aconteceria a seguir, só o tempo revelaria. A história estava apenas começando, e a jornada espiritual de Elias e sua comunidade estava prestes a se entrelaçar ainda mais com os eventos proféticos que moldavam o destino deles. No entanto, enquanto a comunidade continuava a se envolver nos eventos que se desenrolavam, surgiram divisões entre os membros. Algumas pessoas interpretavam os acontecimentos como sinais inequívocos do início dos tempos finais, enquanto outras mantinham uma postura mais cética, buscando explicações racionais para os fenômenos observados. Elias, impulsionado por sua fé inabalável, encontrava-se no centro dessas divergências. Ele se tornou uma figura respeitada e procurada por conselhos espirituais, mas também enfrentou desafios ao tentar unir a comunidade sob uma compreensão comum. As interpretações variadas das profecias bíblicas e dos eventos recentes levaram a debates acalorados e questionamentos constantes. Enquanto isso, os líderes religiosos buscavam uma reconciliação entre as tradições antigas e as revelações contemporâneas. As novilhas vermelhas, cuidadas com zelo e mantidas em quarentena, continuavam a ser o foco de atenção, pois sua importância transcendia as fronteiras da comunidade local. O mundo observava, intrigado e dividido, enquanto o vilarejo se tornava um ponto de convergência espiritual. A cerimônia para o terceiro templo, realizada com fervor e devoção, deixou uma impressão duradoura na psique da comunidade. Elias, procurando entender os mistérios desse momento crucial, passava horas meditando nas sagradas escrituras, buscando orientação divina. Os sons estranhos das trombetas continuavam a ecoar, mantendo viva a tensão espiritual. Entretanto, enquanto o mundo estava fixado nessas revelações, eventos geopolíticos começaram a se desdobrar. As disputas sobre a autoridade sobre o monte do templo escalaram,
envolvendo não apenas israelenses e palestinos, mas também a atenção de potências mundiais. O local sagrado tornou-se um ponto de tensão global, desafiando alianças e provocando conflitos. Elias, agora enfrentando não apenas dilemas espirituais, mas também desafios sociais e políticos, viu-se obrigado a navegar por um mar de incertezas. Ele buscava a verdade em meio ao caos, questionando o significado mais profundo desses eventos para sua fé e para o destino de sua comunidade. Enquanto as novilhas vermelhas avançavam em direção ao seu terceiro ano, carregando consigo a promessa de purificação, Elias sabia que o próximo capítulo dessa história estava prestes a se desdobrar. Os olhos do mundo estavam fixados no pequeno vilarejo, esperando a próxima revelação que moldaria o curso da história. A história estava em um ponto de inflexão, e Elias, como protagonista involuntário, enfrentava a responsabilidade de liderar sua comunidade através das incertezas que se desenhavam no horizonte. Os próximos passos seriam cruciais, pois o destino da comunidade estava entrelaçado com os desdobramentos dos sinais dos tempos finais. À medida que as novilhas vermelhas se aproximavam de seu terceiro ano, uma expectativa fervilhava na comunidade. O vilarejo tornou-se um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam entender o significado desses eventos extraordinários. Peregrinos, estudiosos e curiosos vinham de todas as partes, ávidos por testemunhar de perto os sinais que pareciam indicar o cumprimento das profecias antigas. Elias, agora um guia espiritual no epicentro desses acontecimentos, procurava equilibrar a fé inabalável com a compreensão das dinâmicas complexas que se desenrolavam. Ele liderava orações comunitárias, buscando consolo e orientação divina para todos, independentemente de suas interpretações divergentes. A tensão geopolítica sobre o Monte do Templo atingiu um ponto crítico. Conflitos eclodiam, ecoando as lutas milenares mencionadas nas Sagradas Escrituras. A comunidade, antes isolada em seu vilarejo, agora estava no centro de um turbilhão de acontecimentos que transcendiam suas fronteiras. Elias percebeu que a verdadeira prova de sua fé seria enfrentar os desafios iminentes com compaixão e unidade. Ele convocou uma assembleia na praça central do vilarejo, convidando líderes religiosos, membros da comunidade e até mesmo visitantes de fora para discutir e buscar um entendimento comum. No cenário de debates acalorados e opiniões divergentes, Elias emergiu como um elo entre as diferentes facções. Ele instigou o diálogo e promoveu a compreensão mútua, enfatizando a importância de permanecer unidos em meio às incertezas. Suas palavras reverberaram como um chamado à reconciliação, ecoando pelas ruas estreitas do vilarejo. Enquanto isso, o mundo continuava a observar, com líderes mundiais debatendo sobre a situação no Monte do Templo e a iminência da construção do terceiro templo. A comunidade, em sua pequenez, tornou-se um microcosmo refletindo as complexidades e desafios que a humanidade enfrentava globalmente. As novilhas vermelhas, agora no ápice de sua maturidade, eram consideradas prontas para desempenhar o papel crucial na construção do terceiro templo. As discussões e debates alcançavam um ponto de ebulição, enquanto todos se perguntavam se esses sinais eram prelúdios para o esperado arrebatamento. Elias, no epicentro dessa narrativa épica, ponderou sobre seu papel e o significado mais profundo de tudo isso. Ele se dirigiu à comunidade reunida na praça central e proferiu palavras de sabedoria e esperança. Ele enfatizou a importância de manter a fé, não apenas na realização das profecias, mas também na construção de pontes entre crenças divergentes. Então, no auge da tensão e da expectativa, enquanto o sol se punha sobre o horizonte, a história alcançou um momento de pausa. O destino da comunidade, o significado dos sinais e o papel das novilhas vermelhas permaneciam suspensos no ar. Elias, olhando para o horizonte, sabia que o próximo capítulo seria revelado nos dias seguintes. O mundo aguardava com batedores de respiração, pois a história dos últimos dias estava sendo escrita, não apenas nas páginas das Sagradas Escrituras, mas nas experiências e escolhas de Elias e sua comunidade. E assim, a história continua, permeada por mistérios e promessas, desafiando a compreensão humana e iluminando a jornada espiritual de todos os envolvidos. O que acontecerá em seguida, só o tempo dirá, enquanto o vilarejo e seu povo se tornam testemunhas de eventos que transcendem a própria existência.
O destino da comunidade e o desfecho dessa narrativa épica estão nas mãos do divino, aguardando serem desvendados nos capítulos vindouros dos últimos dias.